Querido Deus, abençoa cada criança, nos ajuda nesse tempo tão difícil de pandemia. Ajuda cada um a entender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós aprendemos um bom segredo? Vamos cantar? Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Vamos fazer gestos agora. Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Será que o nosso amigo Jessé aprendeu esse bom segredo? Eu aprendi, mas será que ele aprendeu? Jessé estava cada vez mais triste por causa do pecado. Ele não podia conversar com seu pai, então ele resolveu ir perguntar para a mãe. Ele perguntou assim para sua mãe: Mãe, como eu faço para me tornar um membro da igreja? Jessé pensava: eu preciso me tornar um membro para poder ter meus pecados todos perdoados. Mas a sua mãe, com muita delicadeza, falou para Jessé: Meu filho, você é muito jovem para se tornar um membro da igreja. Jessé ficou muito triste. Ele pensou: não tem solução para meus pecados. Então, eu vou pecar. Mas ainda, um pecado a mais, um pecado a menos não faz diferença. Então, ele começou a fazer tudo o que ele tinha vontade. Nessa época, ele estava com 12 anos. E cada vez mais, ele fazia o que não agradava a Deus. Lembra? Ele fazia algumas brincadeiras maldosas. Ele buscava diversões, coisas que às vezes seus pais proibiam. Ele só queria fazer o que dava na sua cabeça. Mas o seu coração estava cheio de tristeza. Jessé, ele resolveu até sair de casa, ele fugiu de casa. Ele já estava ali em torno de 20 anos. Sabe, ele amava nadar com os seus amigos. E ele foi para a praia. Quando ele estava nadando ali, ele sentiu como se algo puxasse ele para baixo. Era uma correnteza que estava levando ele para o alto mar. E ele pensou: eu vou me afogar. Ele sentiu um desespero, um medo. Assim como naquele dia que ele foi picado, quando era criança, por uma abelha. Ele pensou: eu não vou para o céu. E agora? Mas rapidamente passou aquela correnteza ali. Jessé conseguiu nadar para a praia. Mais tarde ele lembrou: foi as orações da minha mãe que Deus me livrou daquele acontecimento. Sabe, crianças, Jessé queria diversões. Muitas pessoas pensam assim, né? Vou me divertir, eu sou jovem. E aí vai para farra, para dança, para bebedeira, até para as drogas. Tem pessoas que fazem isso. Jessé, ele pensava assim: eu vou me divertir. Não tem problema nenhum. Jessé tinha que trabalhar para pagar o seu quarto. Era um quartinho ruim que ele morava, sabe? E os sanduíches que o dinheiro dava para comprar. Sanduíches que não eram muito bem feitos, sabe? Era a única coisa que ele podia comprar. Ele trabalhava carregando lenha, madeira pesada, sacos de carvão. Ele trabalhava tanto, era uma vida sofrida e
nem sobrava dinheiro para as diversões que ele pensava que ia ter, né? Longe ali dos seus pais. Então, Jessé pensou, eu vou voltar para a casa dos meus pais. Assim como aquela história do filho pródigo que a Bíblia diz. A Bíblia fala isso. Que um filho disse para o pai, dá-me o que é meu, dá a minha parte na herança, e ele foi para longe. Né? Jesus falou essa parábola. Quando Jessé chegou em casa, os pais dele ficaram muito felizes com a chegada do filho, a volta do seu filho. Sabe, o pai de Jessé disse assim, eu vou pagar a faculdade para você. Jessé começou a estudar e lá ele tinha colegas. E os seus colegas diziam, Jessé, vamos ouvir a palavra de Deus. Mas Jessé já tinha passado muitos anos, mais de 20 anos, né? Assim, quando ele era criança, ele tinha buscado tanto a resposta para aquela tristeza do seu coração por causa do pecado. Ele, não quero não. Mas um dia Jessé foi e ele ouviu o pregador pregar a palavra de Deus. E ele falava ali as palavras. Ele dizia, Deus te ama. Quando ele falou, Deus te ama, Jessé começou a sentir no seu coração que era com ele. O Espírito Santo trabalhou ali no coração de Jessé. Ele disse, não importa os seus pecados, não importa quantos pecados você tem, como você se sente. Talvez você se sinta muito pecador, mas Deus te ama e Ele fez um plano maravilhoso. Ele enviou Jesus, seu Filho perfeito. Enquanto o pregador lia ali aquelas palavras, lá em Atos 4:12, que diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele estava dizendo que não havia outra pessoa que poderia salvar Jessé dos seus pecados, que pode salvar eu e você dos nossos pecados. Ele estava dizendo ali que Jesus era o único que podia oferecer perdão. E ele explicava também que era um presente de Deus. Era pela fé, não era pelos esforços, não era seguir um monte de regras da igreja ou se tornar membro. Jessé ouviu aquelas palavras, Jessé creu, com muita alegria ele recebeu Jesus. E ele ficou tão feliz, que assim que ele terminou a faculdade, ele disse lá para a sua igreja, para os líderes, que ia se tornar um missionário. Era o desejo do seu coração. Na igreja de Jessé, um pregador, ele não tinha um salário. Ele tinha que trabalhar, além de ser pregador, ele precisava arrumar um outro emprego. Tinha que trabalhar nas duas coisas. Jessé trabalhava como fazendeiro e ali ele começou a pregar naquela igreja. Então, Jessé tinha se passado um tempo ali e Jessé começou a se esquecer que a salvação era um presente de Deus, não era por meio das regras. E Jessé começou a pregar regras, mais regras, mais regras. Crianças, Jessé, ele era tantas regras. Tem uma regra para você ter ideia, que as mulheres elas usavam um tipo de chapéu, mas elas não poderiam comprar esse chapéu nas lojas, não podia. Os homens e as mulheres deveriam usar roupas sem botões, porque usar roupas com botões ele achava que era pecado. Olha só. E Jessé era muito severo. Jessé ele foi criado dessa maneira. Lembra que ele, quando era criança, ele achava que tinha que seguir todas as regras, ser perfeito em tudo. Ele foi criado com muita, severidade. Então, Jessé achava aquilo normal, ele pregava as regras, mas ele não tinha mais aquela alegria no seu coração como no começo. Então, um dia, Jessé, ele amava ler, ele lia muito.
Fora a Bíblia, ele lia muitos livros. E ele achou um livro ali de D.L. Moody, que é um grande pregador. E dizia assim, que nós somos salvos pela graça. Ou seja, graça significa favor de Deus. É como um presente de Deus para você. Efésios 2, 8 e 9 e o 10 eu vou ler, diz assim. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Isso quer dizer que é pela fé, confiança em Jesus. Você precisa reconhecer que é pecador, confiar de todo o seu coração, com muita convicção que Jesus morreu e ressuscitou pelo seu pecado. E assim você dizer para Deus que o recebe. É assim, pela fé que somos salvos. É isso que o versículo está dizendo. Não vem de vós para que ninguém se glorie, sabe? Muitas pessoas acham assim, eu sou muito obediente, porque eu nunca peco, eu sempre faço o que é certo. Mas a Bíblia diz que até nossos pensamentos é pecado. Quando a gente pensa em fazer algo de ruim para alguém, nós já estamos pecando. Ou seja, não é pelas nossas obras, os nossos feitos. Porque eu dou muita esmola para os pobres. Porque eu faço muitas orações. Porque eu vou para a igreja direto, todos os domingos, eu sou membro da igreja. Porque eu só uso uma roupa assim, eu só uso saia, eu não uso brinco, eu não uso batom, eu não uso isso, eu não uso aquilo. Não é por essas regras que nós somos salvos. Não, é por meio da fé em Jesus, o perfeito Filho de Deus, que pagou o preço pelo seu pecado. Então Moody falava, explicava isso. Mas Jessé, ele foi criado com todas aquelas regras. Jessé pensava, não, Moody está errado. Ele está errado. Não pode ser. Ele está errado. E enquanto ele pensava nessas coisas, ele estava ali podando ali o pomar dele, as plantas ali. E ele disse, sou salvo. Eu sou salvo. Ele começou a gritar. Ele saiu ali da sua escada, desceu da escada, quase que ele tropeçava nas próprias pernas. E ele foi dizer para a esposa dele, Jessé agora, já tinha casado, já estava adulto, né? Ele disse, minha esposa, o nome dela era Ana. Ana, eu sou salvo. Você também pode ser. É por meio da graça de Deus. Ana, eu só preciso acreditar de todo o coração em Jesus. É como se fosse um presente que Deus está nos dando por meio de Jesus. Só basta confiar em Jesus. Só confiando em Jesus Cristo, você vai ser salva. Você pode ter essa certeza no seu coração. Aquela certeza que Jessé era salvo do castigo do pecado. Aquela certeza alegrou tanto o coração de Jessé que ele começou a falar para todas as pessoas ali da sua igreja, onde ele ia. Ele falava que era só por meio de Jesus. Crianças, ele ficou tão feliz e ele continuou lendo, ele amava ler. Um dia ele leu um livro de Spurgeon, Charles Spurgeon, um grande pregador. E ele dizia, uma criança pode crer. Ele, quando leu aquilo, ele disse, não, Spurgeon, colocou o livro assim do lado, não, você está errado, não é possível. Lembra? Jessé, ele tinha tentado saber como ser perdoado dos seus pecados quando era criança. Imagina, ele passou muito tempo pensando nisso. E agora, ele estava lendo alguém dizer que uma criança podia ser salva. Então, aquilo incomodou o coração dele. Então, ele resolveu fazer um teste. Ele começou a falar de Jesus para as crianças ali da sua igreja. Ele dizia, você é pecador,
Mas Jesus pode perdoar os seus pecados. E você pode receber esse dom, ou seja, esse presente de Deus. É gratuito, é por meio da fé. Ele falava de Jesus e as crianças começaram a receber Jesus. Elas começaram a ter seus pecados perdoados e elas começaram a ser transformadas. Elas começaram a ser transformadas. O coração delas, elas eram mais obedientes a Deus. Elas eram obedientes aos seus pais. Elas eram crianças alegres. E ele começou a ver esse resultado. Ele ficou no começo meio assim, né? Mas quando ele começou a ver o agir de Deus, ele começou a ir visitar várias cidades e falar para as pessoas, para as igrejas, dizer: as crianças precisam ouvir falar de Jesus. As crianças precisam ouvir essa mensagem. Ele começou a andar países falando que as crianças precisavam ouvir a mensagem. Jessé, ele quis tanto conhecer o evangelho quando ele era criança. Então, ele quis proporcionar isso às crianças do mundo todo. E Jessé, ele ficou conhecido como Senhor Ó. O nome dele era muito difícil, o nome dele completo, né? Por ser em inglês, era Jessé Overhozeve. Sei lá, a pronúncia é muito difícil, não é? Mas ele ficou conhecido como Senhor Ó, ficou mais fácil, ó, né? Então, ele organizou uma missão com homens e mulheres que falam de Jesus às crianças. Essa missão teve um nome lá nos Estados Unidos e em português aqui no Brasil é Aliança Pro Evangelização das Crianças, que quer dizer APEC, né? APEC, a abreviação. Então, essa missão está em muitos países, desde 1937. Muitos anos, né? Só que no Brasil vai fazer 80 anos. É o ano que vem. E muitas crianças já ouviram falar de Jesus. Eu, tia Érica, faço parte dessa missão. Eu sou missionária agora da APEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças, e eu falo do amor de Jesus para as crianças. Que maravilha conhecer o amor de Jesus ainda criança. Você que já recebeu o seu Jesus Cristo no seu coração. Você quer dizer a Deus assim: Deus, eu quero ser uma missionária, um missionário. Eu quero ir para outros países ou no lugar que o Senhor me enviar para falar de Jesus para as crianças. Você quer dizer isso para Deus? Diga para Deus de todo o seu coração. Você que já recebeu o Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo, Atos 16:31 diz: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ou seja, diga para Deus: eu sou pecador. Eu mereço o castigo do pecado, mas Jesus morreu e ressuscitou pelo meu pecado. E eu o recebo como Salvador. Se você disser isso para Deus agora em oração de todo o coração, a Bíblia diz: nunca, jamais te deixarei. Em Hebreus 13:5. Ele nunca, jamais vai te deixar. Ele vai te salvar do pecado. E aí, depois dessa salvação, sim, você vai poder dizer para Deus que quer falar de Jesus para os outros. Que Deus abençoe você.